Durante 25 anos, a cidade de Inhumas, distante 48 quilômetros de Goiânia, foi sede de um dos mais movimentados festivais do interior do Brasil, o Gremi. Criado em 1969, o festival Grandes Revelações da Mocidade Inhumense teve como objetivo descobrir talentos da música, literatura e artes. Um festival que teve como jurados grandes nomes da MPB, como Ivan e Lucinha Lins e Paulinho Tapajós, dentre outros. Mas como foi possível uma pequena cidade, ainda sem tradição cultural, atrair a atenção de jovens músicos, artistas e escritores de vários estados do país? Quem vai responder estas e outras perguntas sobre o Gremi é Rony Pessoni, ele que foi presidente do festival. Rony é empresário em Inhumas e presidiu o Clube dos 30, entidade que era também responsável pela organização do Gremi em 4 oportunidades. Olá, Rony, um prazer ter você com a gente aqui no TBC Memória. Olá, satisfação é nossa, satisfação de poder vir aqui falar de memória, falar do Gremi, é sempre falar da história de Inhumas, da história cultural do povo goiano e a gente está muito feliz por essa oportunidade. E o Rony que fez a gentileza de vir de Inhumas até Goiânia para gravar só com a gente. Rony, vamos voltar no tempo. O Gremi, me permita dizer, é filho do Clube dos 30. O Clube dos 30 surgiu em 1967. O que foi o Clube dos 30? Então, o Clube dos 30, ele é um clube de serviço, certo? Ele sempre pautado estatutariamente, inclusive, pela área cultural, mas também filantrópica, de esportes. Então, o clube trabalhava com a juventude da cidade nesses segmentos, sempre trazendo à tona as necessidades da comunidade, desenvolvendo ações para que proporcionasse às pessoas ter a oportunidade, às vezes, em muitas situações, desenvolver situações que não tinham no dia a dia. Por exemplo, o Clube dos 30 fazia ali na cidade um festival que não fosse de música, mas um festival de outras atrações ali na praça. O Clube dos 30 proporcionava um cinema ali na praça. O Clube dos 30 fazia ações filantrópicas, de construir casa, de juntar cestas básicas, uma série de situações nesse sentido, certo? E o clube ele tinha uma ação muito viva na cidade de Inhumas, certo? Pessoas, na sua maior parte, solteiras, né? Porque esse era o requisito para entrar no clube. Tira essa curiosidade, como que é? Só podia entrar gente solteira? Como que é? O casado geralmente já tem mais compromisso, né? Um negócio mais complicado. Então, estatutariamente, dizia o seguinte, que seriam 30 casais de jovens solteiros. Até 30 casais. 30 homens e 30 mulheres. 30 homens e 30 mulheres. Não significa que precisava ser casal de namorado, nada, não, pelo contrário. Agora, de lá saíram muitos casais que estão casados até hoje. E ele foi fundado em 1967 e o Gremi veio 2 anos depois, em 1969. O fundador foi o Eurípides Soares Silva, confere. Sim, o Eurípides Soares. O Eurípides era um 30ano. O membro que participava do Clube dos 30 leva o nome de 30ano. E o Eurípides Soares era um dos membros do Clube dos 30, era um 30ano. E ele idealizou o festival e foi agregando a ele os outros membros do clube. E aí, então, 2 anos após a fundação do clube, houve a fundação do Gremi, a primeira realização do primeiro Gremi, ainda muito acanhado, né? Sem nenhuma pretensão. E tomou a dimensão que tomou. Agora vamos falar da sua relação com o Clube dos 30 e Gremi. Você presidiu o Clube dos 30, presidiu o Gremi. Como é que foi? Em quais anos você esteve presente? Eu fui a partir já da década de 80, né? Até porque o Clube dos 30 começou em 67, que foi o ano que eu nasci. Então, não tinha jeito. Eu entrei no Clube dos 30 em 85. Em 87 eu já era presidente do clube. E aí fui presidente do clube, fui presidente do clube em 87, fui presidente em 91, fui presidente depois em 2001, já não tinha mais o Gremi, né? Mas, então presidi nessas oportunidades, em 2 oportunidades com o festival e fui coordenador. Quando eu fui presidente em 91, já coordenei o Gremi, porque aí já não teve uma diretoria específica do Gremi, o presidente do clube é quem presidia os 2. E também os anos de 92 e 93, juntamente com o meu xará Rony Carlos, professor Rony Carlos, nós fizemos a coordenação juntos dos 2 últimos festivais.
Agora sim, vamos voltar no tempo, em 1969. Como é que surgiu o Grêmio? Você falou tímido, acanhado, era uma coisa restrita ainda à mocidade inhumense ou já tinha gente da capital? Não. Começou os festivais no Brasil, né? Sim. Festival da Tupi, Festival... Record, até a Globo já fazia. Globo. Então, foi naquela época que começaram a pipocar alguns festivais. E aí, o Clube dos 30, encabeçado aí pelo Eurípides, ele pensou na possibilidade de fazer um festival lá em Inhumas, para o pessoal de Inhumas. E foi para Inhumas. O Grêmio começou para fazer o pessoal de Inhumas. Mobilizou quem? Mobilizou as escolas. E ninguém falou para ele, Eurípides, você está doido? Ah, com certeza, muitos falaram. Vamos mexer com isso não, isso vai dar uma dor de cabeça, isso aí não vai a lugar nenhum. Né? Quem faz festival é televisão. Mas aqueles jovens não sabiam a semente que eles estavam lançando, o fruto que essas sementes produziriam. E a gente teve a felicidade de começar, e eles começaram despretensiosos, mas realizou dentro de um salão pequenininho, pouca gente assistindo, né? Os amigos, algum convidado, amigo de algum dos participantes. Do segundo ano em diante, já tomou uma dimensão maior em função de envolver, sim, as escolas. Aí, as escolas traziam seus representantes para cantar no Grêmio e ganhava também uma premiação, a escola que fosse a mais animada, a escola que levasse mais gente. Então, assim, eles foram usando a criatividade e proporcionando com que a cidade de Inhumas começasse a olhar para o Grêmio como algo que pudesse ser um diferente na vida das pessoas. E realmente isso aconteceu ao longo dos anos, foi acontecendo, foi tomando dimensão e foi crescendo. O Irôndio José de Moraes, que inclusive foi diretor aqui, na época que a ABC era CERN, ele fala no depoimento para um documentário que era um momento para a juventude respirar, porque a gente vivia, lógico, um contexto de ditadura, censura, AI-5. Como é que foi essa relação com o contexto histórico que o Brasil vivia naquele momento? Justamente, isso tinha um peso muito grande, porque a repreensão era muito grande. Não se podia pensar muito fora da caixinha do comando militar, a gente sabe disso. Fazer festival muito mais. Os festivais de grandes dimensões, que na época eram os festivais das TVs, eles tiveram repercussões muito grandes no sistema, né? E o Irôndio, quando coloca essa situação, e o Irôndio é o conselheiro do Clube dos 30 até hoje, né? É um membro ativo nosso. Irôndio, ele foi presidente do Grêmio, né? Quando ele fala isso, é porque ele era o momento do festival em que as pessoas estavam ali dentro despreocupadas de todo um sistema que comandava o Brasil. Estavam ali podendo ser elas mesmas, estavam ali podendo expressar seu sentimento, estavam ali podendo fazer aquilo que é do brasileiro, certo? Expor o seu talento, expor a sua condição, às vezes, de um artista, sem com que ninguém estivesse ali para pressioná-los a algo. Mas não tinha censura? Ou obrigá-los a fazer algo. Tinha censura, mas o Grêmio, como começou sem nenhuma pretensão e sem estar ofendendo ninguém, então ele era bem livre para essas coisas, bem livre para essas coisas. Nós conseguimos, que eu falo Clube dos 30, conseguiu fazer os Grêmios por muitos anos, obedecendo a alguma legislação que tinha, né, alguma determinação, não era legislação, era determinação, né, mas mesmo assim era um momento que as pessoas se sentiam à vontade, que as pessoas se sentiam em casa, e os jovens, que mesmo não sendo os participantes, que eram apenas aqueles que iriam lá para assistir, realmente se sentiam bem, se sentiam tranquilos. Usando essa palavra do Irôndio, se sentiam livres ali na oportunidade. No período que você presidiu, já anos 90, né, já era democracia consolidada, então nesse aspecto foi mais tranquilo? Foi mais tranquilo, nesse aspecto foi mais tranquilo. Nós nunca tivemos muita questão com relação a isso. Quando a gente entrou, eu já peguei a presidência mesmo, foi em 87, então já não tínhamos mais problema com relação a essa questão de sistema. Porém, muito foi obedecido e o Grêmio nunca teve problema com o sistema militar, o regime, hora nenhuma, foi sempre muito tranquilo. Agora vamos entrar na execução, no dia a dia. Eu fico pensando aqui,
69, em umas devia ter 25, 30 mil habitantes. Por aí. Não mais do que isso, uma cidade pequena, né? As comunicações eram mais complicadas, nem estrada duplicada tinha de Goiânia para Inhumas. Nem sonhava. Como era no dia a dia hospedar pessoas, arrecadar dinheiro? Conta isso. Tudo isso fez com que o Grêmio virasse o tamanho que virou e o amor que a gente tinha pelo festival, porque era realmente muito difícil, era muito limitado. Hospedar pessoas onde? Uma ou outra ia para um hotelzinho, para uma pensãozinha na cidade, a maior parte era hospedada na casa dos próprios 30 anos. Você chegou a hospedar a gente? Eu hospedei, eu recebi participantes de fora de Goiás, inclusive, que ficou na minha casa, certo? Então, assim, era o que se tinha para oferecer. Então, por isso que era uma coisa assim mais do coração. Quando você vê um festival grande de televisão, você vê que é uma coisa profissional. A nossa era uma coisa muito mais de amor, de dedicação, de empenho. Arrumar dinheiro era a coisa mais difícil do mundo, você conseguir dinheiro para fazer o Grêmio. E quantos Grêmios nós terminamos o Grêmio, ficamos devendo e fomos fazer... Vocês tinham que tirar do bolso, às vezes? Financeiramente do bolso não, mas nós tínhamos que fazer com que aquela conta fosse paga. Então tinha que inventar um baile, tinha que criar um almoço, fazer uma rifa. Essa era a nossa vida. E quando acabava de pagar um festival, já estava começando outro. Igual carnaval, acaba da mesma forma, você terminava um já com os pés no próximo. Isso foi ao longo dos anos dessa maneira. Então, era tudo muito difícil, nunca foi fácil fazer um festival, sempre muito limitado, né? A dificuldade de a gente conseguir nos órgãos públicos o montante necessário, nunca se conseguia. Então você buscava no empresário, você tinha um empresário amigo, dava uma colaboraçãozinha maior, o outro dava menor, o outro emprestava um carro, o outro emprestava uma Kombi, certo? Então é assim que nós fizemos ao longo dos anos. A sociedade iumense, ela também abraçou o Grêmio. Isso é importante a gente relatar. Mesmo aqueles que não eram do Clube Distrito, eles abraçaram o Grêmio. Então muitas e muitas vezes a gente pedia, por exemplo, a questão de hospedar. Fulano, acolhe alguém aí para nós, por favor. Então ele acolhia durante uma semana, 3 dias, 4 dias, ele acolhia na casa dele alguém que tinha vindo de fora e que a gente precisava de dar um amparo. Agora, puxando para o nosso lado aqui da Agência Brasil Central, o CERN, que é o antecessor da Agência Brasil Central, parece que ajudava bastante, né? Foi um grande parceiro que o Clube dos 30 teve para realizar o Grêmio. Um grande parceiro. O CERN sempre foi parceiro nosso, né? Nós fazíamos muitas impressões que eram feitas aqui. Além disso... As impressões da revista, né? Revista. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Isso, nós tínhamos impressões de revista, impressões do livreto com as músicas que eram apresentadas de composição própria e muitas outras situações estruturais que o CERN dispunha, ele sempre foi um parceiro nosso, sempre foi um parceiro nosso. Então, assim, a gente tinha em alguns um amparo que nos dava uma segurança e uma tranquilidade, porque a gente sabia que podia contar. O CERN era um deles, a gente sabia que podia contar com o CERN, que não ia faltar, como nunca faltou em nenhum dos festivais. Perfeito, nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Eu quero falar sobre a premiação, as pessoas vinham, ganhavam prêmio, daqui a pouquinho você me responde. Perfeitamente. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória fala sobre o Grêmio, o Festival de Música, Artes e Literatura que aconteceu em Inhumas entre os anos de 1960 e 1990. O nosso convidado é Rony Pessoni, ele que foi um dos responsáveis pela organização do festival, que atraía a atenção de jovens talentos de todo o Brasil. Rony, no bloco anterior eu deixei no ar a pergunta. Quem vinha queria o seu lugar ao sol, é lógico, mas tinha despesas e queria também ganhar o prêmio. Como que era a premiação? Tinha prêmio em dinheiro, troféu? Sim, nós tínhamos a premiação em troféu, porque a gente precisa entender o seguinte, o que era o Grêmio? O Grêmio era o festival que tinha música, literatura e artes plásticas. Então, em música nós tínhamos composição própria e interpretação. Em literatura, conto, poesia. Em artes plásticas, escultura, gravura e desenho. Então eram diversas áreas, né? Mas todos eles tinham a premiação. Por exemplo, na área de artes plásticas, dividida as suas 4 áreas, nós tínhamos o melhor prêmio do salão,
independente se era cultura, desenho, escultura, gravura, o melhor prêmio do salão, e os outros tinham primeiro, segundo, terceiro em cada um deles, tinha prêmio em Inhumas, para o melhor de Inhumas em cada um deles, porque foi tomando uma dimensão muito grande, que muitas vezes ficou difícil para os artistas de Inhumas ganhar o Grammy, mas a gente queria incentivar o artista inhumense, então a gente dava um prêmio em Inhumas para cada uma das áreas. E aí sim o prêmio era o troféu, né? E eu lembro que nos últimos Grammys a gente já tinha um troféu até personalizado do Grammy, né? E dinheiro, tinha uma premiação em dinheiro. Nunca aquela que o artista... E o troféu era grande, né? Grande, tinha troféus grandes, negócio bacana. A premiação em dinheiro nunca era aquela premiação que o artista queria, porque ele sempre queria um pouco a mais. Mas a gente sempre conseguiu colocar essa premiação em dinheiro para valorizar e até para ajudar na despesa, porque, para se ter uma ideia, no último Grammy nós tivemos participantes de 18 estados da federação. Então, as 93. Pessoas, em 93. Mas os que antecederam também não eram menos. Era 17, 15, 16, 14 estados. Então, vinham pessoas de muitos outros estados e que tinham muitas despesas, né? Então, esse prêmio acabava sendo ali uma forma de ajudar esse pessoal a custear as despesas deles e sobrar alguma coisinha lá para levar para casa. Puxando a sua memória aí, nomes que participaram e hoje acabaram conquistando seu lugar ao sol, em qualquer categoria. Olha, se a gente pegar aqui em Goiás, nós tivemos, e aí vou misturar um pouco das áreas. Perfeitamente. Mas, e também misturar quem teve lá como cantor, como quem teve lá na área de literatura, ou quem teve na mesa julgadora, ou participando. E muitos começaram a ganhar o festival, foram premiados e depois viraram da mesa julgadora. Mas nós tivemos lá Marcelo Barra, Rinaldo Barra, nós tivemos lá Lucas Faria, nós tivemos Walter Mustafé, nós tivemos Braguinha Barroso, Genésio Juraildes, mas nós tivemos Birajara Gali, nós tivemos pessoas que vieram na área das artes plásticas, como Antunes, mas estava com a gente Miguel Jorge, Maria Helena Cheim, certo? Então, assim, um grande número de pessoas que cresceram junto com a gente, como Gilberto Correia, como a Maria Eugênia, né? Pádua. Gente, é até pecado que a gente esquece. Acaba esquecendo. Se esquecer, né? Os esquecidos entendem, né, que a memória... Entendo. Parece que o então casal Ivan e Lucinha Lins foi muito importante também, né? Porque eles levaram o nome do Grammy para fora. Eram personalidades que, ao vir aqui e depois falar do Grammy fora de Inhumas, igual eles falaram muitas e muitas vezes, então abre-se o leque. Abriu-se o leque. O Ivan e a Lucinha Lins abriu o leque para que o Grammy fosse conhecido mais ainda fora de Goiás, né? Muitos dos participantes que vieram de fora vieram porque ouviram os dois falar. Ouviram os dois falar do Grammy, né? E personalidade que veio no Grammy e sempre falou bem do Grammy fora daqui. Então isso somou muito a favor do festival. Eu vou pegar aqui as revistas do Grammy, nós vamos falar delas daqui a pouquinho, ou dela, que seja, né? Antes da entrevista eu estava folheando e eu vi aqui Oswaldo Montenegro, Belchior, fazendo shows, apresentações. Esses grandes nomes da MPB vinham também para animar? Animar o festival. Oswaldo Montenegro, Belchior, o próprio João Caetano. João Caetano, além de ser um artista nacionalmente conhecido, era colaborador, participava da mesa junto com a gente quase todos os anos, né? Então, assim, tivemos artista de televisão, Cléia Simões, assim, então pessoas que vieram, participaram, uns, né, no caso do Belchior, no caso do Oswaldo Montenegro, fez seu show, colaborou, enriqueceu o festival também. Então a gente tinha a facilidade, ao começar a movimentação para o festival, para a realização do festival, a gente tinha facilidade dessas pessoas se manifestarem para vir participar. E isso foi muito importante na história do Grammy, porque enriqueceu, deu credibilidade ao festival. Tanto que nós ficamos 25 anos ininterruptos fazendo festival. Nós falamos no início de festival da Globo, da Tupi, da Record. Fizeram 2 ou 3 anos cada um. Nós fizemos 25 anos. O Grammy foi considerado, por muito tempo, o único festival no Brasil com música, literatura e artes plásticas a nível de concurso, porque os outros eram festivais de música. Nós tínhamos 3 áreas. E o único festival que durou 25 anos ininterruptos. Então foi uma história construída
na cultura de Inhumas, de Goiás e do Brasil através do Grêmio. Tá, eu falei da revista, eu estou com alguns exemplares que o Rony trouxe aqui para a gente. Tem especificamente a primeira edição de 1970 e... Essa daí já saiu com resultados de 74, 75, 76. Né? Nós compilamos resultado de 3 anos seguidos e aí já veio essa primeira revista e depois vieram as demais. Não saiu revista todos os anos, mas quando não saía num ano, ela vinha com resultado depois com 2 ou 3 anos juntos. São diversas revistas, não consegui trazer todas, mas trouxe algumas aqui para que a gente pudesse relembrar um pouquinho aqui do Grêmio. E nós temos também, por exemplo, essa daqui é a última edição. Perfeito, essa daí já é a última edição. Essa revista já saiu um ano após a última realização do Grêmio. Tanto que aí nós estamos com simbolizando aí os cartazes do Grêmio, que eram tão famosos, né? Quase todos os cartazes estão nessa capa dessa revista aí. A gente citou o Eurípides, o fundador, o Irondes, o seu xará, o Rony, assim, até para fazer justiça, sempre correndo o risco de esquecer alguém, mas dos inhumenses ou dos 30 anos que fala, 30 né? Anos, 30 anos. Que é importante destacar. Olha, são muitos, e vão me perdoar aí meus amigos que eu não citar aqui, mas veja bem, Fatinha Naves era o nome do Grêmio. Maria de Fátima Naves, professora Maria de Fátima Naves. Então a Fatinha foi um nome que assim, todos nós tínhamos por ela o encantamento, a Fatinha era a cara do Grêmio. Mas Otaviano Ribeiro do Nascimento, Olício Vilaverde, Taquito, Davi Isaías, Rony Carlos, nós já falamos dele, Carlos Soares, Marli Ribeiro, membros do Clube dos 30 que eram muito fortes na ação, no dia a dia, né? Margarete, pessoas da nossa cidade, importante citar, Georgette Sayum, que era uma pessoa que era fantástica, não era membro do Clube dos 30, mas estava atuante em toda a realização do Grêmio, né? Citar o Lúcio Marcos, da banda Marcantes, que foi a banda que nos acompanhou todos os anos do Grêmio. O Lúcio hoje já mora com Deus, mas fica o nosso reconhecimento. Então, assim, foram muitas pessoas, muitas, né, que ajudavam a fazer com que o festival acontecesse. Fazer com que o festival tivesse a segurança de que no ano seguinte ia ter Grêmio de novo. Cleia, as duas Cleias, né, a Cleia Vasconcelos e a Cleia Ferreira Duarte, Rosa Nair, doutora Rosa Nair. Então, enfim, muitas pessoas que contribuíram muito. E o Clube dos 30, ele sempre tinha esse comprometimento com o Grêmio, sabendo que era seu filho primogênito. Tinha que fazer o Grêmio de todo custo. Tudo que se fazia durante o ano era pensando que sobrou um dinheirinho aqui, vamos guardar para o Grêmio. Sobrou um dinheirinho ali, vamos guardar porque não vamos precisar no Grêmio, né? E aí a gente tinha aqueles 30 anos que às vezes nunca apareceu muito, que eram às vezes os que trabalhavam mais. A gente ficava muito na frente ali e acabava aparecendo, os outros não apareciam tanto e eram muitos assim. Surgiu uma curiosidade aqui, você comentou da dificuldade de levantar dinheiro, fazer rifa, etc, etc. Mas também movia a economia da cidade na época. Sim, com certeza, movia a economia da cidade e os empresários também, a gente proporcionava a eles um espaço lá dentro como para fazer a divulgação da sua marca. Aquele empresário que ajudou, que deu uma de mão lá com alguma coisa, ele tinha um espaço ali, colocava lá uma faixa, a gente fazia o agradecimento para ele também lá com os nossos apresentadores lá. E aí, falando em apresentadores, eu quero citar um daqui, que é o Juvencio Alarcon. O Juvencio foi membro da mesa julgadora e foi, junto com o falecido Goiás Olinto Brandão, que também foi um locutor muito conhecido na cidade, eles eram os dois principais âncoras nossos na apresentação do Grêmio, todos os anos, sem ganhar R$1. Nunca tiveram um salário para apresentar nada, era amor, era dedicação. Falando em Juvencio Alarcon, até para fazer mais justiça ainda, com aquele vozeirão dele inigualável, o Juvencio, inclusive, que fez a ponte, né, para você vir aqui, que foi o nosso produtor nesse caso. Justamente. Agora, é um amigo pessoal. 93 acabou por quê? Foi ficando muito difícil a gente garantir que a gente ia cumprir com os nossos compromissos financeiros.
Então, houveram duas vertentes importantes. Uma, os festivais foram perdendo um encanto no Brasil. Começou a vir internet, começou a vir outras coisas que estavam chamando mais a atenção da juventude do que o festival de música, de artes, de literatura e artes plásticas. E também a situação financeira. A gente começou a ver festivais, outros festivais, co-irmãos nossos, passar por dificuldade financeira muito grande. Então, antes que isso acontecesse com o Clube dos 30, porque a gente estava vendo que era um caminho natural, daí a pouco nós não darmos conta de pagar a premiação. E a gente tinha uma credibilidade muito grande, porque a gente pagava rigorosamente em dias nossos compromissos durante esses 25 anos. Para não entrarmos numa possibilidade de não dar conta de cumprir, ou de uma insolvência aí, falando juridicamente, nós optamos então por, se nós não temos tanto interesse mais, e se nós não estamos tendo a segurança que nós vamos dar conta de pagar a conta, então vamos paralisar, vamos fazer igual Pelé, né? Vamos parar no auge. Eu ia falar isso, igual Pelé, parou em alta. Vamos parar no auge. Tá, mas igual Pelé, pensaram em voltar depois ou não? Houve um festival, não foi muito bem articulado, mas uma turma mais jovem já do Clube dos 30, depois já que a gente já um pouco mais afastado, eles ainda realizaram um ano. Muito tempo depois, realizaram um ano, usaram o nome do Grêmio, mas aí já não tinha jeito mais. Era melhor ficar só com os 25 anos. Na sua opinião, não existe mais Não, na minha opinião, não existe mais clima para isso. Pelo menos no momento, não. Né? E não vejo também aquela juventude entusiasmada como era a nossa, não. Hoje a juventude tem tantas outras ocupações e que não sobra nenhum tempo. Nós vivíamos o Grêmio, nós vivíamos o Clube dos 30 e o Grêmio intensamente, cedo, de tarde e de noite. Os nossos compromissos eram todos juntos. Por isso que saiu muito casamento lá dentro, porque você só ficava junto com aqueles lá, as moças junto com os rapazes o tempo inteiro, trabalhava junto o tempo todo. Então, assim, eu não sei se hoje a juventude de hoje estaria tão disposta assim. Perfeitamente. Rony, nosso tempo acabou, eu quero te agradecer a você e todos os 30 anos, né, que promoveram um festival que foi tão importante para a cultura de Goiás e, por que não dizer, do Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, dessa instituição, né, que é a Brasil Central, que sempre foi a nossa parceira, e agradecer a todos que colaboraram com o Grêmio. Em qualquer situação, em qualquer instância que colaboraram, nós queremos agradecer também. Pedir perdão por todos que eu não citei o nome aqui, mas todos estão registrados, deixaram o seu nome registrado. E uma frase que a gente sempre tinha: as noites do Grêmio não temem rivais, ainda que ele não exista mais, mas elas foram as melhores noites que nós pudemos proporcionar à juventude de Inhumas, de Goiás e do Brasil. Muito obrigado mais uma vez. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.